Bom dia, todos sejam bem-vindos ao webinar da TecGraph 2017. Meu nome é Paulo Galvão e vou ficar com vocês nesses próximos 45 minutos falando sobre os novos treinamentos da TecGraph, sobre as novas especializações que temos para poder oferecer para vocês nesse ano que está se iniciando. A nossa agenda está composta da seguinte maneira. Primeira coisa, sobre a apresentação da TecGraph, nós vamos apresentar quem que é a TecGraph. E depois, nós vamos falar sobre o Revit em 4 pontos específicos. Primeiro, sobre documentação, criação de família, sistemas, no caso, elétrica, hidráulica e ar-condicionado, e um pouco sobre a parte de estruturas. E por fim, nós vamos concluir a nossa demonstração. A TecGraph é uma revenda autorizada da Autodesk. Em outras palavras, podemos comercializar os produtos da Autodesk no estado de São Paulo, menos 011, em outras palavras, mais para o interior do estado de São Paulo, e também podemos comercializar os produtos da Autodesk também em Goiânia. Então, além de ser uma revenda Autodesk, nós também ministramos treinamentos presenciais e online em função dos produtos que nós vendemos. Então, no nosso catálogo nós temos o Civil 3D, o Revit, nós temos o InfraWorks, Navisworks e outros produtos. Nós somos especialistas nessas áreas, então nós também ministramos esses treinamentos presenciais e online. É importante dizer que o treinamento online praticamente, nós atendemos o Brasil inteiro. Então, independente aonde você esteja, nós podemos atendê-lo com a mesma qualidade um treinamento presencial. É importante dizer também que a TecGraph, nesses últimos anos, ela se destacou em criação de aplicativos, no caso o AgroCAD, software para agronegócios. Então, se você tem algum projeto de agronegócios ou algo parecido, pode nos procurar também. Sem contar que nós temos bastante assessorias que, de acordo com a sua necessidade, podemos atendê-lo como desenvolvimento de projetos, execução de alguns desenhos DWGs para o modelo RVT, maquete eletrônica e entre outros. E por fim, o que é o serviço de implementação Autodesk BIM? Ele tem o objetivo de ajudar os clientes que utilizam os produtos da Autodesk de uma maneira eficaz e eficiente. Em outras palavras, nós, consultores técnicos aqui da revenda, vamos fazer uma visita até o cliente, analisar o fluxo de trabalho e propor para esse cliente uma nova maneira de produzir o seu desenho vetorial, atingindo vários objetivos, entre eles melhorar a sua codificação, melhorar a sua compatibilização de projetos e vem ajudá-los a ter uma precisão melhor nos seus desenhos em todas as vistas, como planta, corte, elevações, a fim de ajudá-los a entrar nesse mundo que nós estamos vivendo nesse momento, que é o BIM. Então, o serviço de implementação Autodesk BIM tem essas características de implementar o BIM utilizando os produtos da Autodesk. Essa demo foi projetada de acordo com a vivência que eu tenho hoje com as visitas que eu faço aos meus clientes. Geralmente os clientes que utilizam o AutoCAD hoje, eles querem melhorar muito a sua parte de quantificação, melhorar bastante a compatibilização de projetos, enfim, outros desafios que nós encontramos no dia a dia na engenharia civil como um todo. Mas, você querendo melhorar esses aspectos que foram mencionados, usando a mesma ferramenta Autodesk, no caso o AutoCAD, infelizmente vai se tornar isso meio insano. Por isso que eu gosto de usar essa frase toda vez que eu quero fazer uma implementação ou usar essa frase para se falar sobre uma nova tecnologia que vem ao nosso encontro de uma maneira realista. Em outras palavras,
fazer o mesmo da mesma forma, esperando um resultado diferente é insanidade. Em outras palavras, se eu quero que o AutoCAD, ou melhor, no meu fluxo de trabalho, melhore a quantificação, a compatibilização, a revisão de projetos, a comunicação com a obra, com o administrativo, comunicar o meu desenho vetorial, né, com também a parte de gestão, enfim. E usando tudo isso, a base de dados dentro do AutoCAD, isso é insanidade. Por quê? Infelizmente, o AutoCAD não tem essas ferramentas que eu acabei citando para vocês. Então, não tem como eu resolver os problemas que estão se agravando cada vez mais no dia a dia, porque nós temos uma timeline, nós temos um tempo de serviço, um tempo de entrega muito curto, e esses problemas vão se agravando cada vez mais, e a gente quer melhorar isso, mas se a gente não mudar a plataforma de CAD para uma plataforma paramétrica, nós teremos cometendo vamos continuar cometendo o mesmo erro. Por isso que eu digo, usar o AutoCAD hoje para pensar em compatibilização, mais uma vez estou citando a parte de quantificação, revisão de projetos e tudo que envolve a gestão de projeto, usando AutoCAD é insanidade. Nós temos que entender que precisamos mudar de plataforma para uma plataforma mais inteligente. E a plataforma que eu utilizo para a métrica inicial, porque nós temos outros produtos, tá? Mas a plataforma inicial seria o Revit. Muitos de vocês já utilizam o Revit, né? Inclusive, alguns utilizam o Revit somente como maquete eletrônica. Aí eu repito com vocês a mesma frase. Se eu continuar usando o Revit como maquete eletrônica e exportando as vistas para o AutoCAD para detalhamento, estou fazendo um trabalho insano. Por quê? Se eu estou levando novamente o projeto para o AutoCAD e tentando detalhar dentro dele, estou perdendo tempo. Eu tenho que aproveitar todas as ferramentas, todos os recursos desenvolvidos pela Autodesk em cima do Revit para melhorar o meu fluxo de trabalho. Por quê? Se eu continuar utilizando o AutoCAD como ferramenta de detalhamento de projeto, por exemplo, como ferramenta de geração de vista, plotagem, o que for, estou cometendo vários erros. Eu tenho que manter a plataforma paramétrica para que não faça, que ganhe proveito na minha produtividade. Então, você que está usando o Revit como maquete, preste bem atenção nessa demonstração que vai ajudá-los muito, tá? Porque, repito, fazer o mesmo da mesma forma como o Revit, maquete eletrônica, esperando que ele saia automático com um corte, quantificação, é insanidade, né? Então, essa demonstração foi projetada nessa vivência que eu tenho e eu vou mostrar para vocês alguns casos de clientes que estão tentando ou estão utilizando o melhor recurso do Revit. Então, a primeira coisa que eu vejo muito no mercado é sobre a parte de documentação, né? Então, muitas vezes nós se preocupamos com a parte de documentação, vimos que temos uma deficiência, dizem que existe uma deficiência e não é, tá? Dentro do Revit sobre detalhamento de projetos, e aqui eu tenho uma maneira para demonstrar e como mostrar para vocês que isso não é verdade, né? Esse projeto é um projeto piloto de uma amiga chamada Edria de Jundiaí. Ela nos forneceu esse projeto para mostrar como que está o detalhamento do projeto feito em Revit. Então, estão vendo esse slide? Então, repare que tem todas as marcações, tem todos os desenhos, simbologias e espessura de pena do desenho, né? Então, o que eu vou fazer nesse momento é abrir o arquivo dela. Eu vou apertar aqui, no caso, a opção Open. E no momento que eu abrir esse projeto, repare que já está me mostrando todo o detalhamento dentro dele.
Eu vou dar um zoom mais próximo aqui e vejam que tanto a parte de cotas, tanto a parte de símbolos, anotações, níveis de acabado, tá? Nível de medida em osso, né? Tudo isso é possível dentro dele. Além disso, se eu transformar o fundo do CAD para preto, tá? Que é possível fazer isso, repare que a qualidade do desenho é muito parecido com o AutoCAD. Repare que no momento que for dar um zoom mais próximo dele, repare, parece que estou olhando a tela do CAD nesse momento. Então, isso comprova que nós conseguimos, dentro do Revit, gerar uma documentação mais precisa para isso. Alguns de vocês podem perguntar, isso é difícil, Paulo? Não, não é difícil nenhum. Né? Isso é claro que nós temos um treinamento, chama-se Revit Documentação, que vocês podem nos procurar e que vocês terão a mesma capacidade de fazer o mesmo projeto em 2D dentro dele. Quando eu falo do projeto em 2D, eu não estou falando simplesmente só da planta ou algo parecido, tá? Os cortes e elevações também estão correspondentes relacionados a isso. Então eu vou ativar aqui o corte, botão direita, Go to View, e repare que eu tenho um detalhamento do projeto, tá? Bem parecido com o AutoCAD. Repare que eu tenho aqui detalhamento de madeiras, detalhamento das plantas, do madeiramento, o detalhamento mais próximo do meu projeto. Então, eu posso e devo, né, conseguir um desenho de acordo com as especificações técnicas. Né? Por exemplo, plantas. Olha só o que acontece aqui nas minhas folhas, por exemplo. Tá? Eu tenho ali não liberado, eu tenho as notações gerais do projeto, eu tenho a minha tabela de legenda, eu tenho aqui os níveis de revestimento e acabamento, eu tenho aqui, no caso, o detalhamento das minhas vistas em escalas. Então, tudo isso faz parte dentro do processo, dentro do Revit. Tá? Então, a criação de folhas também não tem preocupação nenhuma, tá? Então eu consigo fazer uma boa execução desse modelo que vocês estão enxergando agora. E isso, claro, que eu posso gerar um modelo PDF, posso gerar um DWF, né? E assim por si só. Tá? Agora, é importante vocês perceberem a semelhança que existiu entre o projeto Revit do fundo preto com AutoCAD. Ok? Então, lá em opções, eu cliquei em gráfico e mudei ali de black para white, para branco. Né? Então, o desenho que você vê realmente dentro do próprio Revit. Tá? Então, é possível documentar sim o nosso software, tá? Que vocês estão enxergando aí em mãos. E sobre a parte de documentação, eu quero apresentar a F-Oliva, tá? Pertence ao grupo Astra. A F-Oliva é um parceiraço nosso e no dia que eles vieram me procurar para fazer a implementação, eles mostraram essa imagem escaneada que está ao lado, mostrando o seguinte: Paulo, eu preciso gerar uma quantificação gerando essa imagem que estou propondo para vocês. Então, esse documento estava impresso, eu acabei escaneando e colocando aqui na apresentação. Tá? Então, nessa apresentação, nós tínhamos que falar bastante sobre quantificação de paredes, quantificação de caixilhos, quantificação de peças no geral e, principalmente, a quantificação de áreas. Né? Então, na parte de quantificação de áreas, nós conseguimos aplicar o material na face do modelo, extraindo as informações necessárias. Claro que é importante dizer que a F-Oliva ela é cliente dela mesma. Em outras palavras, é ela que compra o terreno, faz a viabilidade do projeto, faz o estudo de volumetria, é ela que faz os projetos arquitetônicos, tá? É ela que faz todo o processo em si, tá? Até a construção dele, até o material de marketing
e até a venda final do projeto em si. Então, ela controla por si só toda a cadeia. Por isso que eu falo que ela é cliente dela mesma. E ela, então, solicitou para mim, neste momento, como que poderia fazer essa quantificação. E aí, conversando com vários arquitetos lá dentro, eles solicitaram que eu fizesse uma maneira mais agradável para o arquiteto fazer a quantificação desse projeto. Então vamos lá, vamos ver como que isso se realizou, como isso foi processado. Eu vou clicar aqui também a opção Open. Clicando em Open, eu vou escolher o projeto que está sendo utilizado. Inclusive, vocês podem até procurar pelo site esse projeto, chama-se Soneto. Então, vai entrar foliva.com.br e procure o projeto Soneto. Esse foi nosso primeiro projeto piloto em Revit. E aí, falando um pouco mais novamente sobre o modelo 3D, repare o alto índice de detalhamento que nós temos aqui também, tá? Claro que, se você for lá um zoom mais próximo, vejam que nós temos ali cotas, nós temos descrições, nós temos documentações em 2D, nós temos achuras. Então, enfim, nós temos aí um detalhamento bacana sobre o modelo. Bom, e obviamente eu tenho ali o acabamento de paredes, que foi uma solicitação da F-Oliva. Como funciona? Estou dividindo a tela em duas. Eu vou pegar toda a laje, eu vou esconder todas as lajes que estão nesse pavimento e eu vou aplicar o material. E repare que eu tenho alguns materiais criados por eles, no caso de regularização de parede molhada e regularização de parede seca. O verde, para mim, representa a área seca e, obviamente, o azul, a área molhada. Então, no momento que eu pegar o material e aplicar esse material em cima da superfície, ele vai mexer a minha quantificação dos materiais. Então, olha só, eu vou pegar aqui, no caso, a área molhada, vou clicar na parede e repare que a numeração já muda lá em cima. Olha só que interessante, eu vou clicar outra parede e mudou novamente a numeração. Isso foi uma necessidade do arquiteto ver graficamente, ver isso em 3D, as mudanças de materiais que existem no meu modelo. Repito, esse tipo de quantificação serviu muito para a F-Oliva, porque ela é cliente dela mesma. Tá? Tem gente que prefere fazer quantificação das paredes trabalhando por camadas. Está correto fazer isso. Mas achei interessante mostrar esse processo para vocês, porque como foi uma solicitação do arquiteto e eu achei bem interessante, foi muito válido também nessa demonstração. Então nós falamos sobre documentação, falamos um pouco sobre quantificação e eu quero falar um pouco sobre a parte de estruturas com vocês. Aqui eu quero citar um caso, um outro parceiraço nosso chamado Vendor, e eles trabalham muito com parede de concreto, armação e tudo mais. E na época que eles nos procuraram, não tinha ferramentas para poder trabalhar com esse tipo de telas dentro do Revit. Inclusive, a Vendor já faz uns 4, talvez um pouco mais, uns 5 anos, que já está produzindo os seus projetos em BIM. Então, repare que dentro desse slide, nós temos aí também um projeto piloto de uma parede. Na parte de baixo, nós temos aqui um pavimento tipo, né? E do lado toda a nossa quantificação. Então, o que vai acontecer nessa parte dessa demonstração? Vai envolver exatamente a parte de estruturas, vai envolver principalmente a parte de quantificação. Então, eu vou clicar aqui Open, vou selecionar aqui o meu projeto que nós fizemos sobre a Vendor. E reparem que nós, dentro desse projeto, em 3D, nós temos
toda a armação de aço, toda a armação de ferro nesse projeto. Não esqueça que a parede de concreto é composto por telas, né? Então a gente coloca umas telas, né? A gente acaba recortando e colocando em cada uma delas. Então, de acordo com o meu Project Browser, nós organizamos todo o processo dentro dele. Então, hoje eles têm um modelador, eles têm as plantas de canto, eles têm praticamente a forma de laje, enfim, e está tudo isso separado pelo Project Browser. Então, por exemplo, na forma de laje nós temos ali a representação das janelas, aonde sendo colocadas as telas, a representação de cada uma delas, enfim. E não é um desenho qualquer, não é um círculo qualquer, tá, para representar a barra de aço. É realmente um componente dentro do Revit que nós criamos. E, consequente disso, as nossas tabelas estão funcionando perfeitamente. Então, se a gente abrir aqui uma tabela, no caso aqui eu vou abrir tabela de barras de aço, né? Barras de ferro. Repare que eu tenho, de acordo com uma delas, a descrição e a localização. Isso para telas, por exemplo, tá? E isso para as barras de aço. Então, para as barras de aço, por exemplo, eu tenho no térreo, eu tenho qual parede que ela está anexada, quantas vezes ela está repetindo, qual é a posição, bitola, quantidade, comprimento e da medida total. Então, hoje nós conseguimos extrair todas essas informações dentro do software. E claro que isso está amarrado com a vista do Revit. Então, se eu for no pavimento 1 ou pavimento térreo, que eu acabei mostrando para vocês, eu uso o botão da direita entre par 1 e visualizo aquela tela. Repare que eu tenho ali, eu vou até dividir a tela em algumas etapas aqui, tá? Repare que eu tenho, deixa eu abrir aqui a parte de quantificação, ótimo, agora sim, vou dividir a tela em duas. Repare que eu tenho de um lado a elevação e eu tenho a barra do outro lado. Então vamos ver lá, quer ver? Então eu tenho aqui no caso a minha barra do pavimento P101, a P1, vou dar um zoom no P1. Essa linha verde é a P1, que está se repetindo duas vezes, ok? Então, ela se repete duas vezes, está na posição P1, e ali eu tenho as medidas dela correspondentes também. P2, ali você tem, está repetindo duas vezes, o diâmetro dela e o comprimento. Tudo isso associado à elevação, tudo isso associado a uma tabela. Então, aquilo que eu comentei com vocês sobre o porquê de uma implementação do Revit, porquê de uma implementação desses produtos, para que seja usado de uma maneira correta e eficaz para vocês. Não adianta eu criar um exemplo para vocês, no caso aí, eu estou mostrando aqui no caso, a criação de família paramétrica, tá? Que você pode habilitar as opções também que nós chamamos de pata, né? No caso, aumentar uma medida ou outra medida. Mas, concluindo, e você usando os recursos de parametria, parâmetros e tudo mais, você consegue sim atingir o seu objetivo de quantificação versus projetos. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que aconteceu. Esse projeto, repito, nós fizemos há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, e foi um projeto piloto que foi muito bem resolvido e, graças a Deus, tudo certo. Bom, além da F-Oliva, além da documentação, além da ter citado aí no caso da Vendor, nós temos um caso muito bacana para se falar, que é no caso da criação de famílias voltados para pré-fabricados. Os principais clientes que eu já atendi hoje pré-fabricados foram Usicom, Sudeste, Engipré, Pentax. Tem alguns que não estão listados aqui, por exemplo, a Matipar, tá? A Dinâmica, que pertence ao grupo da Cassol, e entre outros. Então, nós trabalhamos muito forte aí com pré-fabricados. E a primeira empresa que eu trabalhei com pré-fabricados muito forte foi a Usicom. Né? Foi a primeira empresa que realmente trabalhamos fortemente, tá? Com criação de peças, estudo de volumetrias. E aí vou insistir com vocês novamente sobre a parte da quantificação das peças. Então, dentro da Usicom, nós trabalhamos
com todas as peças catalogadas por eles. Bom, o que nós vamos fazer nesse momento aqui? Eu vou clicar aqui a opção Open novamente. Vou abrir aqui um projeto deles, que serve como referência para nós aqui. Ótimo. Então, é o mesmo projeto que vocês viram aqui no slide. Estou clicando agora aqui em 3D e reparem que é um projeto que nós fizemos aqui de pré-fabricados. E aí, a mesma coisa. Eu tenho todas essas peças listadas aqui. Então, pilares. Eu tenho aqui também, deixa eu pegar um outro aqui, vou pegar lajes, por exemplo. Eu tenho a descrição das lajes, tanto comprimento, largura e tudo mais, e as peças feitas aqui dentro do próprio software. E cada uma dessas peças possui sua inteligência de família paramétrica. Então é importante o que eu estou falando agora para vocês, além da quantificação da família paramétrica. Então repare que toda vez que eu deletar um consolo ou colocar o consolo, o dente Gerber vai aparecer automaticamente. E você colocou o consolo, ele já faz o rasgo para mim na parte horizontal e lançando também o neoprene. E repare que no momento que eu movimentar esse consolo para a esquerda e para a direita, o recorte do dente é feito automático. Então você consegue criar essa família paramétrica exatamente com essa mesma inteligência. Então no momento que você coloca o modelo, ele refaz o recorte automático e obviamente subtrai o volume da sua viga, né? Então isso para nós nos ajudou bastante. E aí você cria várias inteligências para todos os elementos. Por exemplo, ligar pescoço. Tá? Então você cria um rebaixo da seção 40 por 50, estão vendo ali, né? Depois você tem as opções de colocar os outros parâmetros. Então você pode pôr uma espessura mais fina, uma espessura mais grossa para a criação do pescoço. Então você cria essas famílias paramétricas. Você pode também colocar outros valores em cima dele. Por exemplo, a altura do pescoço. Vou alterar o valor dele também. Repare que eu aumentei mais para 1,5 m. Eu posso clicar nele e mexer nos outros parâmetros. Por exemplo, o sistema de SPDA, o para-raio dentro do pilar. Posso ligar o sistema de SPDA. Posso ligar a captação de água pluvial dentro do pilar também. Né? Então, você tem essas possibilidades de deixar sua família muito mais inteligente. Eu vou pegar aqui o lance da escada. Olha que interessante que acontece com a escada. Vou usar o comando copy. Também uma outra peça que nós criamos. Vou dar um zoom mais próximo dela. Vou selecionar a escada. E nela vou trabalhar um pouco mais. No momento que você clica em escada, você tem ali o pavimento superior e o número de degraus. Então eu posso aumentar o degraus, reduzir o degraus, diminuir o patamar, aumentar outro patamar inferior. E, enfim, eu faço o que eu quiser. Por que eu não usei o comando de escadas do Revit? Porque a escada do pré-fabricado tem muitas particularidades específicas. No caso, estou usando aqui laje de 15, né? Então eu posso colocar algumas ferramentas dentro dele. Olha só uma inteligência que eu coloquei. Se você colocar um número excessivo de degraus, só aparece um X. Está falando que essa escada não pode ser construída. Então, você pode colocar alguns avisos dentro do modelo paramétrico. Ainda você clicando em escada e usando o conceito de recorte automático, olha que interessante. No momento que eu movimentar a escada perto, ou movimentar o pilar perto da escada, repare que o encaixe é feito automático. Ele faz o recorte para nós e respeitando aquele 1 centímetro de folga. Então isso é dinâmico, não preciso ficar fazendo subtração de um elemento ou outro. Isso também se aplica à laje. Tá? Você pode criar um outro componente dentro dele chamado laje. Você pode chegar a dar um zoom mais próximo. Você pode movimentar esse elemento dentro dele e ele vai fazer também o recorte da sua laje, sem precisar fazer a subtração. Né? Então, olha só como funciona. Então fica legal, inclusive a parte de corte achurada, ele mostra para nós como que está sendo esse processo aqui. Então, você criar uma boa família paramétrica, tanto para estruturas de concreto, de paredes de concreto, que foi mencionado nesse momento, como também para a parte de pré-fabricados, nós temos aqui ganhos significativos dentro dele. Então, você vai conseguir
otimizar, você vai conseguir trabalhar em cima dele de uma maneira inteligente, de acordo com as suas necessidades. Outra coisa que existe aqui sobre a família paramétrica, que eu quero mencionar para vocês, estou dando um zoom aqui, é a parte de alvenaria estrutural. Então nós temos desenho aqui, estou terminando de abrir aqui, ótimo, estou abrindo, também um projeto da F Oliva, que nós fizemos com família paramétrica todo esse projeto. Então você tem os blocos específicos, os blocos coloridos, que te ajudam a identificar rapidamente quem é quem, e dentro dele também está amarrado o que é a primeira fiada, a segunda fiada e tudo mais. Vou dar um zoom mais próximo, vou dar um zoom em alguma parede aqui, acho que vou dar um zoom nessa parede aqui, vou clicar nele, Go to View, e repare que eu tenho todo o detalhamento, tanto da parte elétrica, dos conduítes, juntamente com o meu desenho feito em 2D. Olha só a ferramenta paramétrica funcionando. Eu vou clicar nesse bloco, vou ativar Grout e olha só que apareceu pela vista de planta. Ele aparece Grout nas vistas, onde estou clicando, se é Grout 1 ou Grout 2, escolho o lado que eu quero. E no momento que eu digitar a quantidade de barras e digitar principalmente o comprimento dentro deles, olha só que aparece na minha vista lateral. Mostra a minha barra também do outro lado. Então, isso agiliza para quem trabalha com alvenaria estrutural. Você pega o bloco, ativa a parte de grout e no momento que você colocar a altura da parede, a sua barra de aço também é alterada e modificada, como está sendo mostrado aqui para vocês. E a família paramétrica não para por aí. Você pode criar família paramétricas para sistemas. No caso aqui, estou citando a Távola. A Távola é outro cliente que nós temos em mãos, que é um cliente muito forte, que trabalha principalmente com o esgoto a vácuo. E aqui estou mostrando algum vídeo, porque não tenho o projeto em mãos, tá? Mas estou mostrando um vídeo para vocês, como foi feito essas peças. E essas peças não se acham aqui no Brasil, são as peças que você traz muito de fora, para o quadro do sistema a vácuo. Então o que acontece? Nós modelamos todas as peças, tá? E fizemos todo o sistema funcionar dentro do Revit, sistema a vácuo, né? E dentro do sistema que eles têm em mãos. Então funcionou muito bem, ficou legal, né? A parte do desenho em si. Nós estamos mostrando agora a parte dos maquinários, né? Na casa de máquinas e todos os desenhos que foram feitos com eles, tá? Todo o detalhamento, todas as peças em si. Hoje se produz 100% com Revit, tá? O sistema hidráulico usando o sistema a vácuo da Távola. Bom, e aí uma coisa que muitas pessoas me questionam, né? Trabalhar com o Revit na parte elétrica. Tem o Laus, uma empresa Laus, aqui de Campinas, que fica aqui em Sousas, de um parceiraço que tem trabalhado comigo há muito tempo, que é o Aldo Pereira, e ele fez um projeto recentemente para o Centro Boldrini, tá? Inclusive, se vocês quiserem nos acompanhar aqui pelo Revit MP, tá? Marcado aqui logo de cara Aldo Pereira, ele tem um grupo de discussão falando sobre Revit na parte elétrica, hidráulica e ar-condicionado. Então tem um grupo de discussão no Facebook que eu convido a todos vocês a participarem. Então tem várias pessoas perguntando, várias pessoas fornecendo os blocos. É legal vocês participarem, tá? É uma coisa bem aberta para todos nós aí. Mas enfim, o que aconteceu com o Aldo? O Aldo ele está participando num projeto do Centro Boldrini, que ele gentilmente forneceu esse projeto não está acabado, mas eu faço questão de mostrar para vocês como que está esse projeto hoje, detalhado em famílias voltadas para a elétrica. Então eu estou abrindo agora esse projeto. Ele é um pouquinho mais pesado, porque ele está envolvendo vários projetos linkados, então eu tenho tanto a edificação, como eu tenho hidráulica, como tenho a parte elétrica. Eu estou abrindo a edificação e a parte elétrica também.
Repare a quantidade de folhas que já foram feitas. Tá? Deixa eu dar ignorar um pouquinho o link. E olha só como está sendo feita toda a parte do circuito. Ok? Infelizmente o circuito não é automático. Tá? Então temos que criar alguns símbolos para poder trabalhar com essa parte elétrica. Mas, de qualquer maneira, conseguimos bons resultados com ele. Vamos abrir aqui uma outra planta, no caso aqui a planta de iluminação, e olha só a fiação passando para cada um deles. Então esse é um projeto que foi feito dentro do Revit, que nós conseguimos puxar todos os conduítes, tá? Puxar todos os detalhamentos em 3D e fazer o desenho esquemático em 2D. Claro que não é automático, mas funciona muito bem. Então, essas tabelas de painéis que vocês estão enxergando nesse momento, o Revit produz isso automaticamente em função de cada componente que você insere. Tá? E claro que, infelizmente, ainda a parte de diagramação é feita em AutoCAD. Não vou negar para vocês. Então, a gente... Em um momento também eu falei para vocês que o CAD não poderia alimentar o Revit, pode alimentar o Revit, tá? Então a gente alimentou com alguns detalhamentos em 2D. Então, aqui que eu tenho em mãos é exatamente isso, uma tabela que foi feita pelo Revit e a diagramação, né, o desenho de diagramação foi feita em AutoCAD. Então você pode ter esses dois itens juntos. E como você trabalha com esses painéis, olha só, o Revit cria um painel para cada um, tá, do seu projeto. No caso, temos aqui um painel de ramificação, outros painéis associados, muito parecido com a parte da nossa tabela em si. Né? Então, hoje dentro do software, vou abrir aqui agora mais um aqui da parte de sistema também, que é dado do Centro Boldrini. Eu estou abrindo aqui outra vez um arquivo. Ele é um pouco mais pesado, mas faz parte, tá? Porque, como eu disse, nós temos aqui toda a parte do hospital juntamente com o modelo 3D do Centro Boldrini. Depois eu vou até rodar um vídeo para vocês verem como que está funcionando. E aqui vocês têm aqui toda a parte hidráulica do projeto também. Tá? Então, o que eu tenho que dizer para vocês é exatamente isso. É possível otimizar todo o processo de sistema elétrico e hidráulico dentro do modelo paramétrico. Claro que o que não dá para fazer, a gente acaba usando um recurso muito parecido com o AutoCAD. Mas, de qualquer maneira, nós temos esse processo, nós podemos, sim, agilizar esse processo dentro dele. Muito bom! Agora, mais um outro projeto que eu gostaria de mostrar para vocês. Estou apertando aqui um Open sobre a parte de estruturas. E esse é um projeto que eu trabalhei um pouco com a Temag. Eu tive a oportunidade de ficar praticamente um mês na Temag e nós construímos um gatehouse, tá? Que é um projeto de estruturas aqui do aeroporto de Campinas. Né? Então eu achei legal esse projeto, acabei salvando, tá? E como eu queria falar um pouco sobre a parte de estruturas, nós eu fiz questão de mostrar esse gatehouse para vocês. O que foi legal nessa história toda? O gatehouse que vocês estão enxergando agora não foi modelado dentro do Revit, mas sim modelado no software chamado SAP 2000. O que é isso? Nós geramos o arquivo IFC pelo SAP e importamos lá dentro do Revit. Ele importou perfeitamente isso. Tá? Então, esse modelo não foi 100% modelado dentro do Revit. Ele vem do arquivo IFC. Por isso que nós, na parte da consultoria em BIM e Revit, nós temos esse cuidado. Quais são os softwares que você utiliza? Os produtos que utiliza, por exemplo, é o SAP 2000. Se comunica com o Revit? Sim. Vamos fazer um teste? Vamos. Então, reparem que tanto dessa estrutura que vocês estão enxergando, que eu acabei mostrando para vocês o analítico, e mostrando a estrutura inteirinha, foi importado pelo SAP 2000.
Então isso é importante vocês entenderem que há essa comunicação e deve ter essa comunicação entre esses softwares. Então, tanto da parte o que faz o cálculo e tanto do software do Revit que compõe esse projeto. Então, esses detalhamentos que vocês estão vendo em 2D, tá? Claro que é gerado pelo Revit, mas não o detalhamento, mas o modelo sim, em 3D, vem do software SAP 2000, né, com a exportação IFC. Claro que nós não temos ainda um bom produto para trabalhar com conexões entre metálica. Por isso que existiu aí, existe a possibilidade, que já existiu a possibilidade da Tecgraph, da Autodesk comprar, ou já adquiriu na verdade, o Advanced Steel e o Advanced Concrete. São produtos que vão fazer parte, já está fazendo parte do nosso catálogo, na verdade, tá? Que permite você trabalhar com conexões metálicas, tá? Então nós temos a seguinte preocupação, ou o seguinte fluxo de trabalho, um software que trabalhe com cálculo de estruturas, o Revit que compõe o projeto em si, tá? E o Advanced Steel e o Advanced Concrete que faz a parte de detalhamento dessas peças. Como a demonstração é voltada para Revit, eu não vou entrar nesse detalhe agora do Advanced Steel. Ok? Então, eu vou ficar somente falando sobre a ideia de você trabalhar com o protocolo de troca de informações IFC entre vários produtos, tá? Com o Revit. Ok? Então, o Gatehouse ficou muito bacana. Quem vier aqui para Campinas já vai ver esse Gatehouse já em funcionamento. Tá? Então, eu tive a oportunidade de ficar aí com a Temag durante esses 2 meses, desse 1 mês com eles, quase 2 meses, tá, com esse projeto. Ok? Bom, de qualquer maneira, vocês podem nos achar pelo site da Tecgraph. Nós temos aqui, como eu disse, vários treinamentos, Revit Avançado, Civil Expert, nós temos aí também no nosso catálogo o InfraWorks. Se você apertar o sinal de mais, vai ter mais produtos ou mais treinamentos para vocês poderem dar uma olhada. Então nós temos um total hoje de um catálogo de 20 produtos e todos eles são específicos de acordo com a sua área. Tá? Hoje a gente não fala mais sobre Revit básico, a gente fala sobre Revit avançado, Revit MP, Revit para documentação, enfim, nós temos aí uma linha de produtos de treinamentos que vão ajudá-los, tá? De acordo com a sua necessidade, não é mais um treinamento genérico. E não esquecendo que nós temos os treinamentos presenciais e os treinamentos online. Tá bom? Então, praticamente é isso, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E aqui são alguns dos nossos clientes, tá? Que fazem parte da implementação, tá? Então, alguns que não foram citados, quero citar, no caso do HM, tá? É um cliente nosso, Santa Ângela, CCBP, tá? E Hospital São Camilo e a LNS, que é o Laboratório Synchrotron, que também nós fizemos parte do início do projeto. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem participado desse webinar e, como conclusão, não faça a mesma coisa da mesma maneira querendo um resultado eficiente, tá? Então, procure-nos, tá? E podemos sim atendê-los, tá? De uma maneira eficaz da sua necessidade. Então, nos procure, tá? Principalmente para poder trabalhar com a parte de implementação ou simplesmente com treinamentos que nós estamos propondo para vocês. Então, nesse 2017, nós temos aí um ano bom para todos nós, que seja um ano com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, tá? E principalmente um ano que seja uma retomada dos nossos negócios. E espero fazer parte desse processo junto com vocês. Ok? Então, se precisar trabalhar com implementação, Revit ou BIM, por favor, nos procure, que nós teremos o maior prazer de atendê-los.
Obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade e até a próxima.